Tema de hoje: o conflito cósmico. Minha avó, ela já faleceu. Sinto muita saudade dela. Como o pecado faz isso? Como será o céu? Vocês viram? Quero colocar uma questão. Há muito tempo atrás, antes do mundo existir, quando não existia nenhum ser humano, nenhum animal, nenhum ser vivo aqui, nesse tempo, existia lá no céu Deus e os anjos. Porém, os anjos eram formosos. Foi então que aconteceu. Um dos anjos passou a ter ciúmes e inveja. Começou a ter sentimentos ruins. Queria ser maior do que Deus. Se sentia o melhor. Jesus percebeu que aquilo iria trazer divisão, porque as mentiras e os enganos daquele anjo já tinham se espalhado pelo céu entre os anjos. Assim, o grupo de anjos contra Deus começou a crescer, até que em um momento esse grupo resolveu enfrentar os anjos que ainda apoiavam a Deus. Decidiram tentar tomar à força o trono de Deus e o céu. Planejaram fazer um ataque ao grupo de anjos que ainda eram leais a Deus. E como relata a Bíblia, houve guerra no céu. Jesus e seus anjos lutaram contra o diabo e os seus anjos. E após serem derrotados pelo exército de Deus, o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu. Quando aqueles anjos foram afastados do céu, Jesus ficou triste, pois esse não era seu plano. Algum tempo depois, Deus resolveu criar o planeta Terra com o seu poder. Deus criou as coisas através de sua palavra. Assim, ele falou e o céu se formou. Ele falou e o mar se formou. Ele falou e a lua se formou. Ele falou e as estrelas se formaram. Ele falou e a floresta se formou. As árvores apareceram. Deus falou e os animais foram formados, de acordo com as espécies de cada um. Animais diversos e belos. Então, Deus decidiu criar o ser humano. Desta vez, Deus escolheu fazer diferente. Fez a estrutura do ser humano modelando no barro. Depois, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem passou a ver, respirar e ter pulsação. O sangue começou a circular pelo corpo, o cérebro passou a funcionar, e assim o homem viveu. Mas Deus não achou bom ele estar sozinho. Por isso, ele também modelou a mulher. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e a mulher, com sua formosura, passou a viver. Deus fez o homem e a mulher perfeitos. Deus casou os dois, e eles foram caminhar pelo jardim que Deus criou. Distraídos com a beleza do lugar, eles se separaram. O homem foi para um lado e a mulher para o outro. Ela viu uma linda árvore, e havia ali um animal que falou com ela. Isso chamou a atenção da mulher. Aquele animal convenceu a mulher de comer a fruta, que era proibida. Quando ela comeu, cometeu pecado. Então tudo mudou. O pecado afetou tudo, e a partir disso, ele se espalhou por todo o planeta. E lá no céu, a Trindade reunida estabeleceu o plano da salvação.
Jesus se ofereceu para vir ao mundo salvar o ser humano do pecado. Assim, Maria ficou grávida pelo poder de Deus. Dela nasceu Jesus. Maria cuidou e educou a Jesus. Quando Jesus estava com 30 anos de idade, decidiu ser batizado. Foi até o rio, encontrou João Batista e foi batizado por ele. Após seu batismo, Jesus saiu dali e foi para o deserto, orar e se fortalecer espiritualmente. Enquanto estava em oração, apareceu um anjo, o diabo. Esse queria seduzir Jesus e influenciá-lo a pecar, mas Jesus estava preparado para enfrentá-lo. Sabia que era o anjo que iniciou a guerra no céu e de lá foi expulso. Jesus resistiu à tentação e se afastou daquele anjo. Seguiu o seu caminho. Com sua equipe formada de 12 homens, Jesus foi levar as boas novas. O diabo, então, percebeu que podia usar um dos discípulos para atrair a Jesus. Judas foi seduzido pelo dinheiro, vendeu a Jesus e com um beijo o traiu. Ao ser beijado, Jesus sabia que Judas foi usado pelo diabo. Judas então fugiu com o dinheiro e Jesus foi preso. Depois ele foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ressuscitou. Foi ao céu e depois se encontrou com seus amigos. Admirados, eles puderam ver Jesus vivo e as marcas da crucifixão. 30 dias. E depois se despediu deles e foi para o céu. Deixou para os discípulos a missão de levar a mensagem para outras pessoas. Os discípulos aceitaram essa missão. E enquanto Jesus subia para o céu, eles ficaram tristes. Porém, 2 anjos se aproximaram e disseram que Jesus voltaria para a terra. Não tinha um dia estabelecido, mas que era para eles pregarem o evangelho a todas as nações. Depois disso, aqueles anjos desapareceram. Os discípulos decidiram pregar o evangelho. Assim, a mensagem de Jesus foi se espalhando por vários lugares no mundo. O evangelho de Jesus entrou em muitos lugares, atravessou eras e chegou até os dias de hoje, onde você pode perceber muitos cristãos pregando o evangelho. Por isso, é muito importante o livro do Apocalipse. Estudar, aprender e conhecer para ter um crescimento espiritual. Nós precisamos confiar em Deus. Existem pessoas que não querem ser cristãs, preferem estar distantes disso. Mas existem muitas pessoas que querem aprender, que sentem a necessidade de estudar e conhecer a Bíblia. Sim, vamos estudar o livro do Apocalipse. Iremos ver as principais histórias desse livro, sobre as coisas que já aconteceram e as que irão acontecer. Vamos ver o que tem nesse livro. Por isso, continue estudando junto comigo, para aprendermos sobre a vida espiritual. Deus abençoe você.